Regra da cadeia. Mais uma regra também que trava muito aluno. Já vi um monte de gente que tem trauma da regra da cadeia, não consegue passar em cálculo de primeira porque fica com medo dessa regra. Tá? E assim, ela assusta, porque a parte de demonstração dela é difícil. Mas na prática, não é um exercício difícil, ela é bem tranquila. Tá? Vou tentar passar isso para vocês. Basicamente, a regra da cadeia trabalha com derivadas de funções compostas. Você vai derivar a função composta e multiplicar pela derivada que está dentro. É só isso. Então, vamos supor que eu tenho um f de x ao quadrado. A derivada disso vai ser derivada do f de x2 vezes a derivada de x2, que é 2x. É só isso. F de seno vai ficar a derivada do f de seno vezes a derivada de seno, que é cosseno de x. F de cosseno, você vai calcular a derivada da função composta vezes a derivada de cosseno, que é menos seno. Então, você deriva a função composta e depois multiplica pela derivada que está dentro. É simplesmente isso. Raiz de x. Você vai derivar a função f de raiz de x vezes a derivada de raiz de x. Então, a regra da cadeia é só você multiplicar pela derivada que está dentro. F de ln de x. Então, vai ficar a derivada do f de ln vezes a derivada de ln, que é 1 sobre x. O difícil é lembrar a derivada de ln. Lembrar a derivada de raiz de x, a derivada do cosseno de x. Agora, a regra da cadeia, ela não é difícil. Mais um exemplo. Qual é a derivada de 2 elevado a x? Isso que é difícil de lembrar, né? A regra da cadeia, não. Você vai derivar o f de 2 elevado a x vezes a derivada de 2 elevado a x, que é 2 elevado a x ln de 2. Sacou? Então, eu acho que com esse pedaço aqui, eu consegui passar a ideia de que a regra da cadeia não é tão difícil assim. Deixa eu colocar um exemplo prático, né? ln de x, derivada de ln de x é 1 sobre x. Só que se você colocar o ln do seno de x, aí derivada de ln é 1 sobre x, né? Então fica 1 sobre seno. É 1 sobre o que está lá dentro. Derivei o ln. Agora, vezes a derivada de seno, que é cosseno de x. Então, a regra da cadeia fala que você tem que multiplicar pela derivada que está dentro. Essa é a estratégia. Então, não precisa se preocupar com a demonstração da regra da cadeia, porque isso é difícil. Isso que trava os alunos. Se você focar mais na prática, você vai ver que a regra da cadeia é tranquilo e você precisa saber ela para passar em cálculo de primeira. Tá? Isso é muito comum nas provas. Uma das maiores dificuldades dos alunos é falar que o cálculo é muito difícil. Essa matéria é difícil demais, eu não entendo, é coisa demais para estudar. Henry Ford tem uma frase famosa dele: nada é difícil se for dividido em pequenas partes. Esse é o segredo para você passar em cálculo de primeira. E esse é basicamente o fundamento do meu método. Por isso que a galera gosta muito das minhas aulas. Eu sempre divido a matéria em várias partezinhas pequenas e encontro vários padrões. E sabendo esses padrões, você consegue fazer as questões mais rápido, sem precisar de ficar estudando muito, né? Porque para você encontrar os padrões, você tem que fazer centenas de exercícios. Fazer de 100 a 150 exercícios para você conseguir começar a ver os padrões do cálculo. Você tem que treinar muito, a repetição, tem que ter paciência. Eu adoro fazer isso. Mas por que os alunos gostam das aulas? Porque
eu já passo o padrão pronto. Por exemplo, eu passo para você o padrão número 1. Aí, você pega o padrão, a regra que eu te passei, e aplica ela em 5 exercícios. 1, 2, 3, 4, 5. Só de aprender esse padrão, com esses 5 exemplos, você faz qualquer exercício parecido com esse. Sem precisar de ficar horas estudando, sem precisar de ficar fazendo centenas de exercícios. Você pega um padrão, faz alguns exemplos e já está preparado. Então, o segredo para você passar em cálculo de primeira é você descobrir os padrões e subdividir a matéria. Então, por exemplo, você tem aqui a matéria de cálculo 1. Ela é subdividida em 3, que são as integrais, as derivadas e os limites. Se você pegar, por exemplo, as integrais, você pode dividir em substituição, em partes, em frações parciais. Tá difícil ainda? Pega aqui a parte de integrais e vai subdividindo mais. Substituição tá difícil? Divide ela em mais tipos. Eu normalmente passo substituição em 5 tipos diferentes. Aí é a lógica. Cálculo é difícil demais. Nossa, integral é muito difícil. Concordo com você. Mas se você aprender a substituição do tipo 1 e fazer cerca de 5 exemplos usando essa estratégia, você faz qualquer exercício de substituição do tipo 1. Entendeu? Esse é o segredo para você passar em cálculo de primeira. Em cada padrão, você treina exercício repetitivo para você fixar e você consegue se preparar para qualquer coisa que cai na sua prova.